que a grande arte do processo de palestra é você ter a sacada de você poder improvisar dentro daquilo que você conhece. A palestra é justamente isso, essa tradução numa linguagem mais simples. Isso. Quanto mais conteúdo você adquire, melhor para você. A gente tem, como consequência, quando a gente faz o trabalho bem feito, o reconhecimento de que valeu a pena. Poxa, eu já assisti várias palestras, mas ninguém nunca falou isso para mim dessa forma. Que poder que a gente pode ter na vida do outro. A gente simplesmente fazendo aquilo que a gente sabe fazer e atendendo o nosso propósito. Esse meu comportamento, ele está me ajudando ou está me atrapalhando? As empresas promovem e depois preparam. Antes que o rapport aconteça, nada acontece. Aquela paixão, aquele propósito grita Sim. tão alto que Sim. você não pode ficar calado. Sim. Eu acho que é isso. Fala, notável! Duque na área! Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do DuqueCast, o seu podcast de gestão, carreiras e negócios. Nosso tema de hoje, a gente vai conversar para você que quer se tornar um palestrante de sucesso. Nossa temática de hoje é como se tornar um palestrante com resultados. Então, eu convido você que já está chegando aí, curta logo esse vídeo, compartilha com os amigos, vamos compartilhar conhecimento. E hoje eu tenho um grande prazer de conversar com um grande amigo, um grande mentor, uma das minhas principais referências no mundo das palestras. Ele era para ter sido um dos primeiros convidados, mas por conta da agenda cheia, ele hoje vai estar aqui com a gente batendo esse papo aqui. Então, deixa eu apresentar a vocês esse meu querido amigo Jairo Martiniano. Ele que é formado em psicologia, gestão de negócios, especialista em gestão da qualidade, especialista em liderança, 28 anos de experiência com pessoas. Ele que é professor universitário de pós e MBA, com certificação internacional em Master Coach, mestrando em liderança, palestrante internacional e criador do formato stand-up corporativo. Então, com vocês, meu querido amigo Jairo Martiniano. Que prazer enorme estar aqui, Eduardo. Que prazer enorme. Eu chamo de Eduardo, gente. O pessoal chama de Duque, mas eu chamo de Eduardo, né? Porque eu conheci Eduardo Duque lá atrás, então... prazer, cara. E que bom, que lindo estar esse podcast, que coisa boa estar aqui. Feliz demais de participar com você. Para mim é uma grande honra estar com você aqui. Como eu falei, você estava ali na minha lista ali como primeiro ou segundo ali para participar da live comigo, mas eu sei que a tua agenda é lotada. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Estamos caminhando para isso. Isso. Esse é o nosso trabalho e é sobre isso que a gente vai conversar aqui, Claro, né? claro. Como que você trilha esse caminho de palestrante. Sim. É uma profissão que, de fato, ela tem seus altos e baixos. Tem a hora que tem alguns modismos acontecendo que atrapalha esse processo, mas você é um cara que tem uma caminhada aí muito sustentável nesse mundo de educação corporativa. Mas como é que começou esse teu olhar para o mundo das palestras? De onde que surgiu aí o Jairo Martiniano? É engraçado, né? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, já de como é que começou todo esse processo. E interessante, Eduardo, é que a gente recebe um chamado, a gente se torna, né? Eu posso garantir para você que eu não tinha esse foco, eu não mirei nisso, né? Eu não tinha esse alvo. Na realidade, eu comecei, como todo mundo, em ambiente corporativo, trabalhando em área de recursos humanos, trabalhando o que os subsistemas de recursos humanos solicitava, recrutamento, seleção, qualidade. E aí a gente enveredou para o lado do treinamento. E quando eu enveredei para o lado do treinamento e desenvolvimento, eu comecei a ver que eu gostava desse processo, que é um processo muito bom. Desenvolver as pessoas, estar perto delas, né? Estar adquirindo conhecimento e repassando conhecimento era algo que me fazia muito bem. E aí... eu trabalhando, né, o tempo todo trabalhando com isso, eu comecei a fazer isso em paralelo, comecei a dar aula noturna, sem cobrar, fazer encontros, fazer palestras, mesmo na época da faculdade, já fazia algumas palestras para adolescentes. Então, eu comecei a gostar de palco. E aí fui me aprofundando nesse processo e até que um dia isso ficou grande e eu disse, eu tenho que me dedicar mais. E foi quando eu realmente saí, né, da carreira, especificamente de uma carreira trilhada para ser uma carreira executiva, para ser uma carreira que eu digo que é uma carreira hoje instável, porém prazerosa. Mas é instável demais, como você falou no início do podcast, é uma carreira muito instável, porque eu vivi uma época que todo mundo que era demitido ia ser consultor. A gente está vivendo uma época que todo mundo sai e diz, eu quero ser palestrante, eu vou ser palestrante. Só que nem todo mundo consegue ser um bom palestrante. Às vezes eu consigo dar uma boa aula, mas não consigo fazer uma boa palestra. E há uma diferença grande nesse processo. Quais são as diferenças? É interessante isso, porque
A palestra é todo o envolvimento de um processo mais, eu digo, menos técnico, né? E mais voltado basicamente para uma ou duas ou três dicas importantes para as pessoas que estão vendo. Elas têm que sair ali com 3 âncoras no mínimo, né? E a aula não, a aula você tem um conteúdo que você tem que seguir, que você tem que organizar e que você tem, às vezes, no final, que testar, que saber se o conteúdo foi aceito ou não, né? E até o modelo, né, didático de uma aula, eu mudo praticamente tudo o modelo didático de uma aula. A gente precisa, dentro de uma aula, ter o foco muito mais no aprendizado verdadeiro, né? Não em tanta transformação. Eu digo que a palestra ela é algo mais transformador do que simplesmente um aprendizado. E a aula é de fato uma aula, né? E muitas vezes é pré-esquematizada. Você chega, tem lá todo o conteúdo que você precisa passar, você não pode fugir dele, né? Uhum. E eu digo que a grande arte do processo de palestra é você ter a sacada de você poder improvisar dentro daquilo que você conhece, né? Então eu digo que é como uma música onde você pega a partitura e você vai seguir para a música, mas dentro do teu conhecimento você pode sim fazer um improviso e fica muito bonita a harmonia quando você improvisa. Então dentro da palestra é mais ou menos isso. Eu vou sentindo o público e vou, né, ali inserindo conteúdo ou retirando o conteúdo que estava pronto. A aula não, a aula eu preciso dar o conteúdo. Eu preciso, tá? Eu posso até ter uma forma, um formato diferente de aula, mas eu não posso fugir do conteúdo. Eu Uhum. não posso fugir do que eu fui. E eu acho muito interessante, porque algumas vezes o trabalho especificamente de palestra é um trabalho que a gente leva algo pronto na nossa cabeça. Mas a gente sente na porta que tem que mudar tudo. Isso é verdade. E às vezes a gente levou tudo ali na cabeça e tem que mudar tudo, porque a gente tá vendo que o palestrante anterior deixou uma coisa ou falou algo que a gente ia falar. Ali na hora, o contratante ele muda o briefing. Ele diz assim: eu não queria que você falasse nisso, queria que você falasse só naquilo. Meu Deus, eu vim preparado para falar isso e agora? E daí E, que. e como é que é essa tua recepção de quando você tem que mudar algo na hora? Porque eu acho que esse talvez seja um dos grandes medos de quem tá começando o mundo das palestras. Sim, Porque ele tá, sabe, não, disso aqui eu não posso fugir, senão o nervosismo aumenta, porque é sim, natural. Acho que até hoje você sente um certo sim. nervosismo antes de entrar, que esse é um dos maiores medos e mitos da área de palestras. E aí, como é que é pra você esse, do que eu vou ter que mudar ali algumas coisinhas? Fica chateado, vai na onda. Não, a gente tem que entender primeiro a necessidade. Qual é a necessidade de mudar alguma coisa que eu já estou com ela na minha cabeça, pronto e organizado. E segundo é que a gente tem que ter bagagem de mão. A gente tem que ter sempre. Então, nunca você tem que sair. Eu sempre digo isso, ó. Falar de improviso é algo muito complexo. Então, assim, nem todo mundo tem esse dom de falar de improviso. Então, tem muita gente que quer falar de improviso e acaba se dando mal. Porém, a gente tem que levar sempre mais de um plano, né? Uhum. Então, eu tenho lá a minha palestra pronta, eu tenho um plano A. Mas eu tenho um plano B caso queira inserir alguma coisa ou retirar alguma coisa. Então, por exemplo, é, já chegou, eu digo que não é uma censura, mas é uma auditoria, diz assim, eu preciso dar uma olhada nos teus slides. E eu queria que você não falasse disso e tirasse esse. Eu tiro. Mas isso não muda para mim o contexto geral. Porque eu consigo adequar e falar aquilo que o cliente quer. Jairo, eu queria que você falasse nesse tom. A gente sentiu, por exemplo, a gente sentiu na palestra da manhã que as pessoas não estavam tão conectadas. E eu preciso que eles se conectem não só com as palestras, mas se conectem com a empresa. Eu não fui lá falar de conexão. Eu fui lá falar de outra coisa. E aí eu preciso inserir o termo conexão, né, da forma que ele quer. Ou a empresa tem um compliance que na hora que você está falando, a menina faz com o dedinho assim, ó, não. E aí você automaticamente tem que estar lá e mudar. Como você falou, é tenso, mas a gente com o tempo vai acostumando, vai vendo. Até porque a gente vai adquirindo repertório ao longo dessa jornada, né? Sim, Eu acho que a tua fala inicial, quando você diferencia o que é aula do que é palestra, não significa que o palestrante que está realizando aquela palestra, que é algo mais de impacto, algo que é mais transformador, que ele não tenha um conhecimento para, por exemplo, dar uma aula, se preciso for, dar um treinamento que é mais longo, mas aquela palestra ele precisa escolher aqueles pontos chaves, isso. aqueles pontos importantes para que dentro de uma hora cause um impacto Sim, profundo a ponto de, eita, estou preparado para uma nova fase, estou preparado para sim. uma mudança comportamental. É Isso, isso. Então, isso. nesse momento, quando você fala assim, tá tenso ali, tem que fazer aquela mudança, se esse palestrante não tiver um repertório prévio, fica mais difícil Fica para mais ele. difícil. E eu posso dizer que acho que o grande laboratório é a sala de aula mesmo. O grande laboratório é você começar a dar aula.
E eu digo para alguns profissionais que são muito bons, Jair, eu quero entrar nessa vibe de boas palestras. Eu disse, você trabalha em que empresa? Trabalha em empresa tal. Você dá treinamento lá? O que você sabe muito? Eu sou uma pessoa que sou um gestor financeiro. Sim, mas você já pensou em fazer uma palestra interna dentro da tua empresa sobre como a pessoa deve organizar suas finanças pessoais? Você já começa aí com um tema ótimo, você já começa a falar de algo que é interessante para todo mundo, né? Então, eu trabalho na área de TI. Joia, você já pensou em criar um curso de informática básica para aquelas pessoas que te dão um monte de trabalho lá, que, né, chama você, que chega lá, você dá um Ctrl Alt Del e resolveu, porque ele não tem conhecimento. Então, assim, começa testando, começa vendo. Eu acho que a sala de aula E não precisa cobrar por isso. não precisa cobrar por isso. Inicialmente a gente só cobra uma coisa, que a pessoa vá. Exato, exato. Vai pelo menos, vai. E você falando isso, eu lembrei da minha trajetória. Comecei muito nisso. Sim, Acho que a gente se conheceu através de alguns amigos em comum. sim. E eu tava já começando a fazer alguns cursos de oratória. Eu já tava Isso. querendo ter esse olhar. Tinha buscado minhas formações em coaching, inclusive, quando Isso. eu fui consultar você, qual é a melhor escola na época para Aham. que eu pudesse fazer. E aí nisso surgiu uma oportunidade naquela semana da CIPAT, Segurança do Trabalho, Sim. dentro da empresa que eu trabalhava. Excelente, excelente. E aí eu dei a minha primeira palestra, o pessoal gostou, dei minha segunda palestra, o pessoal gostou. E aí acho que começou, a gente tem uma amiga em comum, que é a Rubenita. Isso, Que eu acho que ela deve Rubenita. ter comentado alguma coisa junto com essa minha outra amiga que você também conhecia. E quando eu vejo, eu recebo uma ligação do Jairo. Edu, tu tem uma agenda tal data? Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque tem uma empresa X que eu não vou estar presente nesse momento e eu queria te indicar. Topa o desafio? Eu falei, caraca, pela primeira vez eu vou palestrar profissionalmente. Isso, Só que eu já estava ali, já testando alguns trabalhos. isso. Então essa dica que você deu agora, para mim serviu e muito. Serve muito, serve Serviu muito. bastante para mim. Serve muito. Eu tenho uma expertise numa área tal e tenho um curso técnico aqui do lado da minha casa, do lado da minha empresa. Eu vou lá. Eu falo o seguinte, eu quero te dar uma aula gratuita só pra, né? Na realidade, você está dando aula gratuita. Você está desenvolvendo aí o time lá. Você está levando conteúdo para essas pessoas e ao mesmo tempo você está se desenvolvendo. Então, acho que a dica mais importante é começar. Então, sala de aula é, sem dúvida, um ponto muito bom, mas dentro da própria empresa eu consigo fazer alguns pequenos treinamentos, alguns pequenos cursos. Começar pela Cipate, acho que é uma sacada fantástica, né? Mas começar. Porque algumas pessoas ficam no campo da decisão, no campo da vontade, mas não vão para ação. Uhum, Como é que eu sei que eu sou bom nisso? Cara, eu preciso testar. isso. Eu preciso ir para frente. É para todo mundo, Jairo? Palestra? É uma pergunta bem interessante. Tem algumas pessoas que tecnicamente são muito boas, mas elas não conseguem. E tem outras que elas têm uma facilidade enorme e tem umas que eu digo assim, mas por que você não é palestrante ainda? Tá? Então, respondendo a tua pergunta, como tudo na vida, tem gente que vai se dar muito bem, tem gente que vai entrar e dizer isso não é para mim. Ok, mas a dica que eu dou é testa. Testa, vai lá. Algumas pessoas começam, por exemplo, em igreja. Igreja é um ponto muito interessante quando a gente olha do ponto de vista que a gente tem pessoas que começaram na música, começaram na igreja e são cantores fantásticos. Pessoas que são excelentes oradores e começaram na igreja. Então, assim, né, pequenos grupos, dando aquela aula sobre a Bíblia, dando aquela aula sobre a palavra e tal. E aí já começa a se desenvolver. Tem pessoas que a gente olha, você nunca fez um curso de oratória? Não. Você nunca fez um curso de canto? Não. É dom. É dom. É o dom. E aí, quando você pega o dom, e esse dom, você consegue transformar num propósito. Você consegue pegar esse dom e, através do teu dom, você ainda melhorar aquilo que você faz tão bem. Nossa, isso aí é uma receita fantástica. Vai dar tudo certo. E você falou sobre a parte técnica. Tem pessoas que são muito técnicas e não conseguem se conectar. Esses profissionais que são das áreas técnicas, sei lá, da área de TI, como você já trouxe aqui o exemplo. Economia, TI, finanças. Isso, aquele que às vezes é muito... Segue aquela trilha acadêmica, às vezes vai fazer um mestrado, doutorado. Ele tem essa dificuldade em trazer isso para o mundo das palestras. E se tem essa dificuldade, o que ele poderia fazer para conseguir se conectar mais nas Muito palestras? muito boa tua pergunta. Na realidade, eu digo que não é a dificuldade, é porque na hora que eu estou trabalhando muitos termos técnicos, às vezes eu não tenho ideia de como é que eu posso pegar um termo técnico e transformar ele no mais didático possível, né? Coincidentemente, eu estava recente com um economista e eu olhei, o formato dele é muito bom, só que o assunto dele é muito técnico, muito gráfico. Muitos gráficos, então não dá nem para ver direito, muitos gráficos, um conteúdo que é muito específico,
Então, às vezes, quem não é economista não consegue pegar. E eu falei para ele, desmistifica esse processo. Ele disse, poxa, isso dá um tema, assim. E a gente está trabalhando, desmistificando a economia. Então, assim, então vamos... É usar aquela maior dificuldade Isso. justamente para Melhorar os slides, melhorar a apresentação, melhorar a tua postura. Ele é uma pessoa leve, ele é uma pessoa, apesar de economista, é uma pessoa muito leve, é uma pessoa que tem um senso de humor que é muito aguçado, isso é muito bom para a palestra. E aí, ele vai falar de economia, ele vai ensinar conceitos e termos de economia de uma forma extremamente diferente e didática. Ou seja, ele vai falar de economia para quem não é economista. E é importante, então, reconhecer e conhecer, na verdade, o público, né? Porque, assim, ele pode ser muito bom e os slides que ele utiliza ali naquele momento ser muito bom para quem é da área. Para quem é da área. Mas se eu estou falando para um público de leigos, se eu estou falando para um grande público que eu ainda não sei exatamente se ele é mais técnico ou não, então tem que a palestra é justamente isso, essa tradução numa linguagem mais simples, Isso. mas que tem ali também um conteúdo. Tem que ter conteúdo, né? Exato, tem que ter conteúdo. Eu não posso ser só o oba-oba, a festa, Isso. a diversão ou o humor o tempo todo, né? Eu costumo dizer, Eduardo, que tudo serve para tudo, tá? E uma palestra sobre economia serve para quê? Serve para muita coisa. Serve para muita coisa. Porque quanto mais conteúdo você adquire, melhor para você. Então, se você é da área de vendas e você tem uma boa palestra na área de economia, você vai ter argumentação para várias coisas, para falar sobre o mercado para o cliente, para falar sobre várias coisas. Então, assim, eu digo que todos os assuntos, eles interessam para todo mundo. Agora, como esse assunto chega é que pode ser interessante ou desinteressante. É como o assunto chega, e não o assunto especificamente. Né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma excursão e tem um guia lá que é muito bom. Ele é uma pessoa que, além do conhecimento histórico do lugar, ele é uma pessoa divertida, uma pessoa animada. A gente fica sempre esperando o que é que vem depois. Então a conexão é muito rápida do que aquele que vai lá, do pé de cajueiro, que fala que se você atrapalhar ele, começa tudo do zero. Então, né? Então digo, todo mundo gosta de todos os assuntos. Mas a gente precisa entender, como você falou, o público-alvo. Mas eu acredito muito que eu particularmente, eu mudo algumas coisas, muito pouco. E eu digo que a linguagem, ela tem que ser uma linguagem que sirva do CEO da empresa até a função mais operacional. Sim. Todo mundo tem que entender o que você está falando, né? E todo mundo tem que se conectar com aquilo que você está falando. Não que você não use termos técnicos. Acho que dependendo do público você tem até que usar termos técnicos, né? Mas dependendo do público não. Então tem uma coisa que por exemplo, as pessoas estranham. Eu estou lá e às vezes o diretor da empresa, o CEO da empresa, ou alguém da agência que está contratando fala assim: como é que eu te chamo? Como é que eu te apresento? Eu disse: Jairo. Então, assim, porque eu acho que isso também aproxima muito. A simplicidade. A simplicidade, eu acho que isso aproxima muito. Acho que você não precisa falar especificamente daquilo que você já fez, daquilo que você. Não. Eu vim falar de um assunto que interessa para todo mundo. Eu vim falar sobre você, vim falar sobre tua vida, vim falar sobre a vida corporativa, né? Então, o interesse é geral. É mais para eles do que para nós, palestrantes. Exatamente, exatamente. Então, de que a gente tem como consequência, quando a gente faz o trabalho bem feito, o reconhecimento de que valeu a pena, né? Então, eu vou abrir aqui, né? Eu ia deixar isso para falar no meu Instagram, mas eu vou falar para você. A gente não tem, às vezes, muita noção da transformação que a gente faz. A gente vai para o palco meio que sem pretensão, tá? Eu digo, eu não tenho pretensão de tocar as pessoas não tão profundamente quanto às vezes a gente toca. A gente tem a pretensão, sim, de ir lá e fazer o nosso trabalho, né? De falar sobre aquele conteúdo que a gente se preparou, de fazer as pessoas se conectarem com algo que ela ainda que seja inédito para elas. Então, assim, poxa, eu já assisti várias palestras, mas ninguém nunca falou isso para mim dessa forma. Então é isso. É desse jeito. Né? Então é desse jeito. E aí eu estava fazendo uma palestra semana passada, por questão muito ética, eu não vou falar nem o local, nem quem foi, mas a gente acabou a palestra e aí no meio daquela confusão, tira foto e tal, a pessoa veio tirar uma foto comigo e botou um bilhete no meu bolso. Eu disse: leia quando estiver no hotel. E eu disse: nossa, eu sou ansioso, né? Eu disse: eu não conseguia tirar as fotos mais direito, né? Eu ansioso, eu disse: o que é que tem aí? No bilhete. E o que aconteceu? Eu saí, o cliente me convidou para jantar, eu fui jantar, e eu esqueci desse bilhete. Eu só vim ver esse bilhete quando eu cheguei no hotel de fato. Então, assim, acabou que casou com aquilo que ela falou. E tinha lá: obrigado pela palestra. Você não sabe o que eu estou passando. Eu cheguei aqui hoje sem nenhuma expectativa. Há dias que eu estou sem expectativa. E essa semana foi muito decisiva para mim. Eu estava pensando em tirar minha vida. Caramba, já. E você não sabe como você me fortaleceu. Então, eu só fiz chorar dentro do hotel.
porque não era minha pretensão. Não é. Não era minha pretensão, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando que poder que a gente pode ter na vida do outro, a gente simplesmente fazendo aquilo que a gente sabe fazer e atendendo o nosso propósito, Uhum. né? O contraponto dessa história foi eu desembarcar numa capital e uma moça estava olhando para mim no avião fazia tempo, né? Eu disse, nossa, ela tá olhando para mim faz tempo. E ela olhava, ria. Quando eu desembarquei, ela disse, eu queria falar com você. Eu disse, tudo bem. Eu disse, você não lembra de mim, mas eu vi uma palestra sua uns 2 anos atrás aqui e por causa de você eu me separei. Eu disse, não, pelo amor de Deus, nunca digo isso a ninguém, né? Eu digo, nunca digo isso a ninguém. Ele não sabe quem foi. Ela disse, não. Ele disse, não foi por causa de mim. Não, mas você fez eu pensar de outro jeito. Eu disse, então não fui eu. Você que se separou, mas não foi por causa de mim, tá? Nunca digo isso a ninguém. Ela morreu de rir. Mas assim, então a gente não sabe. Então, quando a empresa diz assim, ó, a performance melhorou das pessoas, não é porque a gente foi lá dizer para elas como elas têm que fazer. A gente foi lá fazer que elas pensarem no que, peraí, esse meu comportamento, ele tá me ajudando ou tá me atrapalhando a atingir meu objetivo. Eu gosto muito de falar nisso. Vem cá. Teu comportamento pode te ajudar ou te atrapalhar. Quando você vê que ele tá te atrapalhando, muda. Uhum. Quando você vê que ele tá te ajudando, insiste, vai mais, melhora ele, porque é ele que vai definir o que é que você, né? O que resultado você vai ter. Isso. Então Eduardo, hoje eu posso dizer para você que fazer palestra para mim é o que me move, é o que me faz levantar todos os dias. Dá frio na barriga? Tem que dar, que na hora que não der é porque a paixão já foi. Né? Eu sou extremamente apaixonado E por eu fazer acho isso. que assim, um diferencial teu, e isso eu tenho como um guia pra mim também, né? É falar com paixão, é falar com amor, assim. Eu posso estar cansado, eu já dei palestra com uma crise de enxaqueca, que quando acabou a palestra, tiveram que meio que me socorrer, assim, não, fica aqui, deixa eu botar um negócio gelado na tua cabeça, Isso. mas, e ninguém percebe Isso. de tanta entrega que você faz ali. Eu acho que Isso. em alguns momentos, falta isso em alguns profissionais e a gente essa chama, a gente acende ali Isso. um olhar novo, como esses exemplos que você trouxe. Isso. Eu, semana passada, fiz uma reunião com uma antiga cliente de mais de 4 anos que eu tinha, e ela falou que numa sessão que eu fiz com ela de coach, e coach não é palestra, eu queria até ouvir você Isso. falar sobre isso, e falou assim, Duque, eu tomei a iniciativa, eu tinha um trauma de uma empresa que eu tive, e aí eu me sujeitei a ficar numa outra empresa com um espaço menor, com medo de arriscar. E dentro do processo ali, você me fez ter coragem. E hoje essa mulher tá bombada, assim, Uhum. tanto nas redes sociais como com clientes. Ela faz hoje atendimento com pessoas que são globais. Então, Sim. assim, uma pessoa que eu tinha eu tenho um enorme orgulho, assim, mas eu não sabia que tinha sido talvez um despertar que eu fiz ali através de alguma pergunta, Uhum. que ela teve coragem de mudar ali a trajetória empresarial dela. É. Né? Na realidade, o trabalho que é um trabalho fantástico, o trabalho de coach, né? É um trabalho fantástico. Infelizmente, como todas as profissões, né? Em algum momento elas são intoxicadas por pessoas que entram, né? E fazem e redirecionam ela de uma forma muito negativa. Mas o trabalho de coach até hoje é um trabalho fantástico. Acho que o coach é a base para mentoria, o coach é a base para palestra, o coach é a base para tudo. Pelo menos para mim foi. Tá? Eu Pois fiz é. meu primeiro curso de coach em 2009. As pessoas não sabiam direito o que era, nem eu sabia direito o que era, tá? E eu tive um professor que ele falou assim: você tem que aprender a soprar a brasa. E quando ele fala soprar a brasa, é que, ó, a brasa tá lá, o fogo tá ali dentro. A brasa tá lá. Você sopra, o fogo sobe. Então o que você faz muitas vezes com a pessoa é soprar a brasa. Você vai lá e faz a pessoa despertar para algo que tá dentro dela. Veja, não é teu, você não tá inserindo nada nela. Você tá fazendo o seguinte: pensa melhor sobre isso. Pensa, se você não tivesse assim, tivesse assado, o que é que seria isso? Tá? E o que é que falta? Não, só falta eu fazer, tá? E o que é que te impede de fazer? Uhum. Então, nada, nada me impede de fazer. Então, por que é que você não coloca isso num papel agora e coloca uma data? Você vai fazendo elas enxergarem possibilidades, removendo obstáculos e Acabou. continuando a focar naquilo que ela realmente quer. Ela coloca um obstáculo, você vai lá e remove. Isso. Ela coloca um obstáculo, você vai lá e remove. Até que ela diz, poxa, não tem mais obstáculo, e agora? E agora? Agora é fazer, pronto. Ela vai lá e faz. E não é que eu consegui, Uhum. Sem dúvida. né? E muitas pessoas pensam assim, mas Jair, por que eu não pensei nisso há mais tempo? Eu disse, por que tinha que ser agora? Talvez lá atrás, com a imaturidade que você tinha, talvez se você tivesse tomado a decisão ou tivesse ido para onde você está agora, você não tivesse o resultado que você tem. Então as pessoas precisam entender também que a gente precisa ter consciência, né, que a gente não tem que... Não é esperar o tempo certo, mas é saber quando você está preparado para fazer a coisa acontecer. Porque, Jairo, eu vou e me preparo durante. Pode ser que dê certo.
Mas se você se prepara antes, melhor. A gente tira muito isso dentro das organizações, por exemplo. Você teve aqui falando sobre liderança, né? Com uma pessoa que eu admiro bastante, que é a Ana Carla Cantarelli. Sim. E é um ponto fundamental. As empresas promovem e depois preparam. Exatamente. Né? E às vezes não dá certo. E nem consegue. Tem empresa É que nem consegue, ele só promove, mas nem prepara e vai lá. Então, assim, o ideal seria, se a gente pegar o mundo ideal, eu estou preparando alguém. Eu estou fazendo hoje um projeto dentro de uma empresa que prepara seus futuros líderes. Uhum. E eles preparam 6 meses antes, um ano antes, e depois essa pessoa só é promovida quando tem a vaga. Mas ela sabe que está em formação. Veja como é mais fácil na hora que eu promovo, porque, querendo ou não, se a gente for fazer ali um trabalho de melhoria desse processo, ele já tem uma boa base. Uhum. Agora, a pessoa que trabalhou sozinha o tempo todo, sempre foi liderado, nunca foi líder. E ela dorme liderado e acorda líder, ela está perdida. Uhum. Ela está perdida. Ela bate muito a cabeça, ela erra muito, ela perde muitos talentos. Ela se estressa muito, desnecessariamente. Ela não tem suporte, ela não tem apoio. E é uma coisa muito interessante, Eduardo. Quanto mais eu subo, mais eu fico sozinho. Isso é uma verdade. Né? E palestrante, quanto mais ele sobe, ele fica sozinho. Ai. Também um pouco, também. Também. Um pouco, né? Eu acredito muito em parcerias em redes, tá? Eduardo, eu acredito muito que existem pessoas, né, para quem é palestrante está ouvindo, que ele acredita que ele vai fazer 5, 10 palestras numa mesma empresa, ele não consegue. Ele faz 2 palestras, na terceira a empresa já quer que ele saia. Uhum. E isso é muito comum, muito natural. E o que é que salva esse palestrante? Ele tem uma rede. Ele indica alguém e essa pessoa indica ele. Isso. Tá? Então, eu tenho conhecido pessoas muito boas e que têm feito muito isso e a gente tem trocado muito. Então, assim, Jairo, ó, fiz 2 palestras nessa empresa e ela quer alguém no meu estilo e eu só pensei em você. Tá? E depois eu ligo para essa pessoa dizendo, ó, tem uma palestra que eu não vou fazer mais porque a empresa já me contratou pela segunda vez também. É o terceiro ano dela nesse evento e ela quer alguém parecido comigo. Estou te indicando também. E essa troca ela é muito fundamental. Agora, olhando do ponto de vista de estar sozinho, a gente está sempre sozinho. Então a gente toma café da manhã sozinho, a gente almoça sozinho, a gente janta sozinho. A gente fica no hotel. A gente fica no hotel. No aeroporto. No aeroporto. Então, assim, poucas empresas, eu digo poucas empresas, raras empresas, elas, eu entendo, elas têm condição de dar uma assistência pra gente. Sim. Tá? Eu digo que o contratante, muitas vezes, ele tem a vida dele, tem a família dele, tá na terra dele, tá na região dele. Então ele não tem que estar com a gente. Eu faço até questão de dizer, não fica muito à vontade, mas é uma vida solitária. Sim. É uma vida sozinha, né? Eu gosto de dizer que quem vê palco não vê bastidor. Uhum. É como você falou, tô doente, não tô bem, todo mundo tem problema, então assim, tô com um problema que tá me perturbando, mas eu preciso subir ali e fazer acontecer, né? E assim, a gente não pode transparecer, mas só a gente sabe, né? E muitas vezes as pessoas acham também que não. O cansaço da entrega, né? Ele é pior do que se a gente estivesse carregando no caixa caminhão. O pós-evento. O pós-evento, às vezes, eu digo que tem palestras e tem públicos plateias que elas me energizam muito. Já tem outras que me sugam. Uhum. Tem outras que mostram pra gente deixar conectado, às vezes é problema. E isso não por culpa da plateia em si. Horário, agenda cheia. Pô, já teve empresa que disse, não, você vai entrar às 8 da noite. E é um ciclo de trabalho que começou às 8 da manhã. Ou seja, o pessoal está na mesma posição, sentado, só levantou para almoço, levantou para um coffee break, no mesmo local, às 12 horas. Uhum. Aí agora, Jairo, cara, essa turma não quer mais saber de ninguém. Porque esse cara tá sonhando com a cama dele, né? Dependendo com a festa, que já tem depois. Que logo depois tem uma festa, o cara já tá. E às vezes você tá lá na palestra e o cara tá passando o som da festa do lado lá, e você, meu Deus, tá me atrapalhando ali, ninguém tá conectando mais, né? Então, Eduardo, é muito isso, né? Mas a gente cansa, sim, a gente cansa. Principalmente quando vem de uma semana, eu tava com eu voltei de São Paulo uma vez, eu tinha feito um ciclo de 8 palestras, e voltei de São Paulo exausto no avião, e depois a menina disse, você tá chato. Eu disse, não tô chato, eu tô cansado, meu bem. Ou outra, e aí acho que é legal, assim, eu já já te vi várias vezes em palestras, pra mim é um grande prazer te acompanhar.
E até minha esposa fala muito, cara, que um Jairo é muito bom mesmo, não sei o quê. Assim, de todos os palestrantes que eu apresento, eu falei assim, amor, vê esse palestrante que é legal, tal, não sei o quê. Jairo é sempre a preferência, assim. Que bom. É muito bacana. E você é o cara que criou o termo ali stand-up corporativo. Então, Sim. tu é o cara da comédia. Eu falo assim, que às vezes tu passa uma hora lá, você não abre o sorriso, mas a gente se mija de rir na plateia. Né? Às vezes eu morro de rir com quem tá rindo. Não é? Não tem como se Tem umas concentrar. figuras que ri, que, sabe? De um jeito que é único, do né? jeito que ele disse. Meu chefe é assim, começa a rir. E o chefe tá lá, né? Aham. Meu chefe é assim. Ele disse, não, você é assim. Só que né? Eu quando acho- o Jário sai do palco, ele volta a ser o Jário, pessoa sim. física. É. Né? E aí o pessoal às vezes não consegue. Né? Mas eu sempre fui engraçado, né? Sempre Eu foi. tenho um amigo que ele postou recente no meu Instagram, o Júlio, né? Falou assim, Júlio Negão. A gente chama de Júlio Negão, que é uma figura assim, fantástica. E até hoje eu chamo ele de Júlio Negão. Nessa época não tinha. A gente não tinha muito essa coisa de quem é que. Sim. Gente, eu sou negão, ele é negão e todo mundo é negão. E aí o Júlio, ele colocou lá, mas você sempre foi assim. Engraçado, fazia a gente rir na sala de aula. Isso eu tô falando do meu Tu vai contar mesmo quanto fundamental. tempo não, né? Rapaz, faz muito tempo, faz muito tempo. Não entrega a idade, E não. engraçado, né? Engraçado que tem essa vibe. Algumas pessoas dizem assim, Jairo, eu não tenho essa veia de comédia, não tenho essa veia de stand-up. Eu seria um bom palestrante? Claro que sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem palestrantes que são extremamente sérios, e conseguem fazer, né, a conexão com as pessoas. Mas esse meu estilo, na realidade, a Juliana, que trabalhou comigo, a Juliana Remígio, foi uma das primeiras trabalhando comigo na minha área comercial. Ela era meu tudo, né? Juliana era tudo, né? Juliana foi minha aluna, convidei para trabalhar comigo, começou a trabalhar comigo. Hoje ela tem uma agência topada lá em Brasília, né? Fico muito feliz, porque ela é vereador pro lado, né, publicitário. Hoje ela tem uma agência topada lá em Brasília. E uma vez Juliana falou, Jairo, você não faz palestra, você faz stand-up. Eu disse, mas Juliana não queria ser confundido com comediante. Ela fez, mas é um stand-up corporativo, pô. Eu disse, Juliana, eu gostei. Aí a gente pegou esse negócio, né? Então, algumas pessoas até, quando me convidam, né, dizem assim, ó, eu não queria que você falasse, fizesse piadas muito agressivas e tal. Eu disse, não, mas eu não faço piada. Eu falo de coisas engraçadas no ambiente corporativo. Porque o ambiente corporativo, Eduardo, ele é muito engraçado. Pô, tem umas figuras no ambiente corporativo, cara. Tem umas figuras que, quando você olha, você já ri. Você já sabe. Que tipo de Cara, tem exemplo? aquele que vai pra reunião já discordando, não sabendo nem o que, é que vai acontecer. Já diz, olha, não sei, mas eu acho que não tá legal. Tem aquele que ele é engraçado por ser engraçado mesmo. Ele nem percebe que ele atrapalha as pessoas têm vergonha de dizer que ele atrapalha. Ele entra na sala, ele desconecta todo mundo. Ele ri, ele brinca, ele fala alto. E o momento eita? O momento Eita foi engraçado, né? Porque esse foi um momento que eu desenvolvi essa coisa do pensamento do Eita, né? Porque eu digo, quando a pessoa diz muito Eita, porque ela não está preparada, porque ela não estava organizada, não estava estruturada. Eu até brinco, ó, bicho, deu 3 Eita pro chefe no mesmo dia. Arruma teu LinkedIn que o negócio vai estar feio. Atualiza o LinkedIn. Atualiza o LinkedIn que o negócio não tá bom pro teu lado. Então, eu digo sempre, aquele efeito, né? Poxa, a gente manda o e-mail, a gente marca o dia. Ó, eu já passei por uma situação de eita já. Quem não? A reunião é hoje? Eita. O diretor tá aí. Eu era gerente de uma loja no shopping, chega o dono. Edu, quanto que a loja vendeu hoje? Quanto que a loja vendeu até agora? Eita. Eita. Aí E ele sabia. Ele sabe, ele pergunta sabendo. Aí eu falei um valor lá. Aí ele não sabia que ele já tinha aplicativo, que naquela época não era tão moderno assim como hoje é comum, mas na época não era. Ele pegou lá. Faz tempo que tu não acompanha as vendas. Né? Acabou. Eita. Aí ele, como é que tu vai saber que produto que a gente tem que vender, que categoria, como é que você vai direcionar teu vendedor? Eita. E aí vai. Deu 3 eita, não fica. Graças a Deus, algumas coisas deram certo. Deram certo, Ainda tô que ele me promoveu pra uma outra área. Então aquele acho que só dei 2 eita ali, tava bom. O terceiro já ia comprometer. Já era. Mas, Eduardo, então, alguns termos, eles são muito locais. Então, outra coisa que a gente precisa aprender, né? São os termos regionais, né? Então, eu tava... Engraçado, né? Que eu tava lá em Curitiba e a menina falou assim, não, mas você usa termos muito do Nordeste. Eu disse, não, mas eu adapto, fica tranquilo. Aí eu, gente, por exemplo, você é um piá de apartamento. Mas aqui a gente chamaria um pirralha, né? Então, um piá de apartamento. Então, assim, você começa a pegar os termos de lá, conectar as pessoas com a mesma coisa. Contextualizar. Eu fiz um stand-up em Portugal. E aí, em Portugal, sim. Em Portugal foi diferente porque eu estava lá em Braga e lá algumas pessoas olhavam
E não entendiam direito. Eu disse, não, deixa eu tentar traduzir, né? Porque alguns termos são diferentes, mas dá certo. E é muito engraçado quando eu preciso fazer, agora eu vou fazer agora no dia 7 de junho, eu vou fazer uma palestra que vai ter tradução em inglês e em espanhol. E o pessoal enlouquece, porque tem termos que não dá para traduzir. Tem termos que não dá para traduzir, não dá de jeito nenhum, né? E o pessoal o pessoal de Libras que sofre demais comigo, porque eu falo muito rápido. Sim. O pessoal sofre muito. Sofre. Eles morrem de rir. Eu disse, vocês vão sofrer comigo. Tu já Porque prepara ele. eu falo rápido. Eu falo rápido e tem hora que não dá para vocês acompanharem. E teve uma. Mas a tua velocidade da fala era estratégica. Era estratégica. Pra criar o momento ali de. Era estratégica. Eu sei quando eu devo correr, quando eu devo, né, reduzir. Mas o mais engraçado foi uma vez que eu fui fazer e a menina não se aguentou do Libra. Ela não conseguia mais fazer. Ela começou a rir. Eu não sei o que gatilho disparou, mas ela começou a rir. Ela não conseguiu mais fazer. E aí a gente teve que trazer outra, ela sentou e ela começou a rir. E até que eu disse, você tá me atrapalhando, filha, sai. Aí ela começou, aí é aquela rir. Pronto, Você a tá me hora do atrapalhando. improviso. Você A tá me hora do atrapalhando, improviso. minha filha, sai. A gente não combinou desse jeito. Eu disse a você, eu paguei você pra sorrir, mas não era desse jeito. E o pessoal começou a rir, então quebra um pouco, a gente depois volta pro assunto sério, mas assim, e esse é o grande lance. É falar sério e falar de uma coisa muito séria, mas de forma leve, de forma engraçada, de forma descontraída, né? Porque a vida já é muito séria. Como é que é essa tua preparação, né? Já que a gente tá falando aqui para como as pessoas podem se tornar um palestrante de sucesso, você falou agora há pouco que quem vê o palco não vê o bastidor. Não vê bastidores. Então, como é que você prepara uma palestra nova? Como é que você se prepara para fazer uma apresentação? Aquele momento ali que é só seu de criatividade, vamos dizer assim. Eu digo que os insights, eles vêm a todo momento. Então, a gente sai na rua, a gente tem um insight. Então, o que é que eu faço? Eu gravo um áudio para mim mesmo, eu escrevo alguma coisa para mim mesmo ali no celular rapidamente, e depois eu vou trabalhar em cima daquilo, ou vou procurar me aprofundar naquilo que eu estou vendo, eu estou ouvindo, né? O outro ponto palestrante tem que gostar de ler. Uhum. Ele tem que aprender a gostar de ler. Então, eu sempre digo que eu tô lendo um livro, mas tem 7 ali querendo vir para fila, né? Querendo entrar ali na vez, né? Então, a gente tem que estar com uma lista de bons livros. Hoje a gente tem os podcasts, hoje a gente tem audiobook, hoje a gente tem livros escritos, hoje a gente tem trechos de livros, resumos, hoje a gente tem vídeo com pessoas que dão dicas. Então, a gente tem uma gama de instrumentos para preparação muito grande, mas eu particularmente gosto. E é uma dica que eu dou para todo mundo. Jair, você faz a mesma palestra toda semana, mas eu sempre abro, eu sempre vejo o que é que eu passo todos os meus, o meu conteúdo um por um de novo, eu olho de novo. Por quê? Porque cada plateia, cada público e cada empresa tem suas particularidades. E eu sei o que eu devo entrar, como não devo entrar. Então, por exemplo, tem coisas que eu uso para uns e não uso para outros no mesmo dia. Até para não ficar repetitivo para mim. Uhum. Tá? Porque eu já fui contratado para fazer 4 palestras no dia. Um dia. 4, a mesma palestra para 4 públicos da empresa, que dividiu em 4 vezes porque não tinha espaço na sala. Eu vou fazer isso essa semana. Vai ter 2 de uma desafio. E mais 2 na outra. É um desafio, é um desafio. É um desafio porque você diz, meu Deus, eu já falei isso? Não, você não falou. Você falou para a turma anterior. Já tive essa impressão. A sensação que você... Essa sensação. E até às vezes eu falo, gente, eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar. Né? Então, por quê? Porque dá aquela impressão de que, será que eu falei ou não falei? Né? Então, é muito difícil quando a empresa diz assim, ó, eu prefiro ter um intervalo. Faz um dia, passa um dia descansando, faz o outro. Ou muda o público. Ou muda a empresa, ou muda o tema. Mas o mesmo tema para 4 públicos, para 4 times, né? Da mesma empresa, né? O mesmo público-alvo. É complexo. Então, assim, preparação é algo que, sabe? E outra, eu reservo um tempinho ali antes, eu fico um pouquinho comigo, sabe? Eu dou uma meditada ali um pouquinho antes, porque, Jair, mas você faz isso há tanto tempo, faço, mas eu preciso de um tempinho para mim. Eu acho que é muito bom esse tempinho. Acho que é o mesmo tempinho que a gente tem que ter quando a gente vai começar a trabalhar. Você não pode chegar no trabalho, sentar e já começar, não. Você tem que ter teu tempinho ali de meditação, fazer tuas preces, tua oração, se conectar com aquilo que você acredita, para daí você começar. Né? Porque já aconteceu. De eu programar um horário e do que eu chegar lá. E assim que eu bater na porta com vocês, Jair, eu de entrar, porque assim, eu cheguei na hora, porque atrasou. Pegou engarrafamento, pegou protesto, pegou isso, e você tem que entrar aí. Mas não é a mesma coisa. Esse tempinho de estar ali. Até para pegar a energia do público. Isso, né? de pegar Saber energia. Que vibe eles estão. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu sempre faço questão de tentar chegar
com certa antecedência Isso. para isso. E outra dica muito importante, Duque. Vou fazer a palestra. Quem vai tá antes de mim? Ah, vai estar o Duque. Ver pelo menos o final da tua Isso, palestra é muito isso. importante para mim, É. porque eu conecto com o que você. Isso. Eu não vou ser repetitivo. Muitas vezes o que acontece é que o palestrante ele não vê a palestra do outro, ele acaba falando coisas que o outro já falou. Isso. Então, pro público já começa a desinteressar. Contradizendo que Ou ele... contradizendo o que o outro falou. E para o efeito do evento, você que foi o fiasco. Exatamente. Você foi o último. Isso, exatamente. Então, assim, ver o colega falar é muito bom. E você aprende, querendo ou não. E é uma questão de respeito também, né? Acho que é legal quando você referencia ele, acho que é Isso. legal. E você aprende. Isso. Querendo ou não, você carrega um conteúdo que eu não tenho. E você Isso. carrega uma estratégia que eu não tenho. E que de repente, puxa, eu posso levar na minha. Então, por exemplo, você tem uma estratégia de colocar os teus contatos de redes sociais no início e o teu no fim. Mas para aquele público, de repente, era interessante que fosse no início. Uhum. Jairo, como é que você alterna isso? Eu alterno, por exemplo, se a minha palestra é a primeira do dia, vai pro fim. Se é a última do dia, vai pro início da minha palestra. Vai Por que alguém quê? vai embora. Isso, porque as Estratégia. pessoas já pegam. Já peguei essa dica muitas agora. vezes, Viu? tá. Porque muitas vezes termina e elas querem correr pra festa, ou querem realmente estão atrasadas, elas querem ir embora, tá? E aí não tem como pegar, elas já pegaram no começo. Gente, já tá aqui, ó, meus contatos de redes sociais, me adiciona aí, se você quer me seguir e tal, tá lá no começo. Ok? Aí, porque no final, quando você diz, gente, obrigado, já saiu metade. Às vezes, é importante que esteja no fim, porque você é o primeiro palestrante. Gente, ó, muito obrigado. Para quem gostou e quiser me seguir, vai ser um prazer enorme estar com vocês na minha rede social. Tá aqui, ó. Aí a turma já tá lá, tá tranquila, né? Começou agora, aí já pega. Já Como é faz. que você faz pra, no início, chamar a atenção do público e no final fazer com que ele, caraca, foi a melhor palestra da minha vida? Eu gosto de dizer o seguinte, que o início é sempre um desafio, né? A gente não sabe quem vai encontrar. Por mais brifado que a gente esteja, a gente não sabe quem a gente vai encontrar e como a gente vai encontrar. Então, eu gosto de usar storytelling no começo e no fim. Gente, bom dia. No caminho para cá hoje, aconteceu uma coisa muito interessante que tem a ver com o que a gente vai falar. Aí eu já começo alguma coisa, então isso já conecta. Gera curiosidade. Já gera curiosidade e conecta. E no final, você ter uma história de impacto é sempre muito bom. Que ela seja verdadeira, que ela seja personalizada, seja pessoal, seja personalizada, seja tua, e que as pessoas consigam se ver dentro desse mesmo processo. Então, eu digo, quando você fala de algo que aconteceu, por exemplo, gente, você fecha alguma coisa com relação, por exemplo, você tá falando lá assim, gente, não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo hoje. Uma coisa muito interessante. Aconteceu comigo um tempo com o meu chefe e eu fiz isso e isso. Quem já fez isso com o chefe? E tá. Então vou pedir a vocês, não façam mais não, isso é muito ruim. E eles começavam a rir e aí já se fecha. Gente, quem tá saindo daqui melhor? Eu tô saindo daqui muito bem. Mas quem tá saindo daqui melhor? Gente, quem não levantou a mão tá só com vergonha, mas todo mundo tá saindo daqui melhor. Então, a gente fechar com um ponto lá em cima, fechar com algo... E o legal né? é essa troca. O Isso. tempo todo você tá reforçando que você tá ali com eles, Com eles, para o tempo eles. todo, o tempo Eu acho todo. que porque acho que chegou um momento, acho que alguns palestrantes no passado que gostavam de falar todo o currículo, né? Para mostrar essa autoridade. Olha, eu sou o expert no assunto, você tem que me escutar porque eu sou importante. Porque eu sou importante. E eu acho que a gente nesse momento agora, pelo menos alguns anos para cá, inverteu-se essa história, né? Alguns eventos ainda existem protocolos que a gente tem que seguir, Sim. né? Então, e eles precisam, né? Eu entendo que faz parte do evento, ler o currículo e tal. Quando você tá eu digo que quando você tem um nivelamento do teu, da tua expertise para cima, beleza. Quando não conecta. Uhum. Então, por exemplo, eu vou para um congresso onde eu sei que 95% eles têm mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eles fazem questão de saber quem é que vai falar para eles. Uhum. E isso está muito do DNA do público. Quando eu estou fazendo um projeto para uma operação geral, do operador da fábrica, né, inicial até o CEO, eu estou com todo mundo. Então, assim, isso é irrelevante. Uhum. Pode até afastar. Isso. Então, assim, gente, eu sou palestrante. Eu vim fazer uma palestra para vocês, eu sou palestrante. Uhum. Se as pessoas quiserem depois na rede social procurar, ele é isso, ele é aquilo outro, beleza, Duque, mas não é isso que vai fazer, né? Eu digo que existem
excelentes palestrantes, ex-catador de lixo, excelentes palestrantes que são técnicos, excelentes palestrantes que não têm formação acadêmica, mas são palestrantes. Como Uhum. são cantores, como são atores, como... Então, assim, Uhum. né? É. Então, isso é muito... Isso importa, por um lado, e não importa tanto por outro, tá? Mas eu não estou dizendo aqui que estudar não é importante. Estou dizendo que é muito importante. Mas não é a coisa mais importante também. É uma das coisas mais importantes. E essa abertura para a gente, ela é fundamental, né? Que é o momento em que você cria essa conectividade com o seu público. Tem um palestrante chamado Rodrigo Cardoso, que Sim, ele tem um livro chamado Leve Sua Mensagem para o Mundo. leve sua mensagem para o mundo. E ele Fantástico. coloca lá assim: antes que o rapport aconteça, nada acontece. É, E o rapport é essa conexão. Então, se você não cria uma conexão com o teu público logo no início, a tendência é que nada aconteça até o final, né? E aí eu tenho quando eu vou montar uma palestra nova, ou quando eu vou briefar com algum cliente, eu pego uma folha de papel ofício e eu uso os 4Ps que eu chamo de 4Ps da comunicação, sim, que eu coloco assim: problema, pergunta, promessa e prova. Eu falo assim: qual é o principal problema que isso. aquele público ele está enfrentando que tem a ver com esse tema? E aí eu em seguida eu jogo assim as perguntas. Quais são as perguntas que eu vou fazer para o público Sim, para eles se certificarem que eles reconheçam aquele problema, ou que pelo menos esse cara que nunca tinha parado para pensar que eu isso, passo por esse problema. Então eu isso. falo primeiro o problema, depois a pergunta, depois a promessa: olha, eu vou trazer hoje aqui durante essa palestra Algumas dicas algumas importantes. dicas importantes que vai ajudar você a solucionar ali esse problema. Até porque aí vem a prova. E aí eu falo assim: porque eu já fiz isso em outras empresas, ou Algumas porque pessoas já fizeram isso já deu e deu certo. certo. Então é a prova que aí nessa Por aí. hora eu consigo criar conexão, porque fica todo mundo curioso para saber quais são essas dicas, porque afinal de contas eles reconheceram que eles estão passando por aquele problema. E é por Então é aí. uma forma que dentro do eu uso o storytelling, mas que é a arte de contar histórias, mas eu sempre jogo esses 4Ps ali logo no início para que eu nivele a turma para que eles Aham. se reconheçam dentro da palestra que a gente vai fazer, né? Eu acho bem legal essa técnica e eu queria compartilhar um pouquinho aqui É, para mas é a excelente, é turma uma isso. técnica fantástica, acho que funciona para tudo, acho que funciona para tudo, funciona para na hora que a gente vai fazer uma reunião, funciona na Isso. hora que a gente vai fazer uma palestra, acho que funciona para tudo. E é muito isso, essa conexão. O que é que eu quero levar, o que é que eu quero conectar, né? De que forma eu vou fazer isso, né? Então, talvez acho que o ponto principal é enfrentar o palco. Acho que o ponto principal é esse, né? Então, enfrentar o palco, que eu digo, não é estar num palco, mas é enfrentar esse medo, muitas vezes, de dar errado. Porque a possibilidade de dar errado é a mesma de dar certo. Uhum. Então, vai pensando que vai dar certo, que no final dá E certo. pessoas tímidas conseguem palestrar? Ah, conseguem sim, conseguem muito, conseguem Já muito. falou de medo Eu aí. sou, eu sou uma pessoa tímida até muitas vezes, em muitos casos eu sou uma pessoa tímida assim. E timidez não tem a ver, tem cantores que são tímidos, tem atores que são tímidos, mas ali a gente tá dentro de um personagem que a gente precisa entender. Que aquele personagem não é que a gente esteja representando um papel, mas a gente está representando, sim, o nosso íntimo. A gente está representando, sim, a nossa essência. Então a gente precisa entender que a timidez, ela não pode nos atrapalhar. Eu vou continuar sendo tímido, mas o recado eu dou. Uhum. Mesmo sendo tímido. Se tiver que cantar, eu canto. O recado é dado. O recado é dado através da música, através de uma poesia, através de um conto. Eu acho que é quando aquela paixão, aquele propósito grita Sim, tão alto que sim, você não pode ficar calado. sim, sim. Eu acho que Eu é sou, isso. eu sou tímido, mas eu sou tímido, mas eu não sou calado. Eu sou só Isso. tímido. Eu lembro que na faculdade, você estava falando quando conheceu o coach. Ah, Eu conheci o coach acho que em 2009 também. Eu sim, estava na faculdade, tinha aqueles congressos de administração sim, e alguma escola estava surgindo aqui no Brasil e falou sim. do coach. Eu falei: pô, negócio interessante, legal. Interessante, né? Só que eu não tinha nem capital na época para investir nisso e nem tempo, porque eu trabalhei muito tempo em lojas, né? Então, no varejo, Comércio, no varejo, comércio, só quem e sabe. domingo a Quem trabalhou domingo, trabalhei no cinema, que pegava às vezes 6 horas da noite, largava 3 horas da da manhã manhã. E ele estudava. e Ele estudava. estudava. Então, assim, foi um período muito cansativo na época da faculdade, mas eu, por falta de tempo que eu tinha na época da faculdade, eu criava algumas associações, Sim, eu tinha alguma criatividade que os sim. professores chegavam para mim no final e falavam: tu já pensou em ser professor? Aí eu: não, nunca pensei nisso. Comece a amadurecer essa ideia, e aí ali começou, eles plantaram uma sementinha lá. Sim, E aí eu lembro que teve uma apresentação que eu pedi para um amigo meu fazer linguagem de sinais, sim, Libra, sim.
E o pessoal, pra que tá fazendo isso? E aí o tema era comunicação já na época. E eu falei assim, olha, ninguém entendeu porque ele não falou a linguagem, o código que vocês compreendem. Sim. E a comunicação é isso, eu preciso adaptar a minha linguagem. E cara, o professor chegou pra mim, meu irmão, que ideia do caramba isso, não sei o que e tal. E aquilo aí ficou pra mim, eu guardei aquilo. Anos depois, eu já trabalhando numa empresa já mais de segunda a sexta, Sim. na área comercial. Era cansativo? Era puxado? Era, mas eu já tinha a oportunidade de fazer um treinamento no final de semana. E eu entendi que a linguagem que a gente aprendia às vezes na faculdade, na academia, às vezes não era aplicado de uma maneira muito efetiva dentro da organização. Sim. E foi quando, acho que eu me alimentei disso. Eu falei, cara, eu preciso falar numa linguagem que seja mais simples, mais prática. E foi nisso que eu comecei a dar palestra. Porque eu conseguia falar de uma forma, e hoje, já é engraçado, quando a gente termina a palestra, eu falei, cara, você falou de um jeito tão simples, algo que é tão complexo. E eu falei, cara, Aí tá o segredo. É isso. Aí tá o segredo. Aí tá o segredo. Assim como pra você a questão da comédia, do humor, aí que tá o você segredo. usa, é a forma como eu uso a linguagem. E é incrível que assim, acho que 90% das pessoas que passam por mim, o primeiro feedback é esse. Aí tá o segredo. Talvez seja uma das dicas mais importantes. Não complica. Se for complicado, facilita. E se for fácil, deixa mais fácil ainda. Não complica. Quanto mais você tenta complicar, mais você se distancia daquilo que você quer dizer. Então, assim, quanto mais simples, melhor. Então, o simples, ele é muito, muito, muito aceitável. O simples é o que dá certo, né? Então, algumas pessoas, eu vou falar mais bonito para ficar mais, né? Para ser mais bem entendido. Muito pelo contrário. Você fala simples e você é muito entendido. De novo, pelo CEO e pelo operador da fábrica. Você não tem problema. Você vai ser entendido porque você usou uma linguagem que todo mundo entendeu, né? Quanto mais simples, melhor. Eu gosto muito dessa história, da simplicidade. Algumas pessoas até olham e dizem assim, mas você é muito humilde. Eu disse, não, eu não sou humilde, eu sou simples. É diferente. Sim, é diferente. Né? Às vezes eu digo assim, poxa, você vai deixar de me contratar para contratar esse outro palestrante, mas Jair, você não sou humilde não, eu sou melhor que ele, eu sou muito bom. Você vai perder, teu evento vai ficar ruim. Tem que ser. Mas como é que cria essa autoconfiança? Vê só, primeiro a gente tem que acreditar que o produto vai dar certo, né? A gente já testou ele, né? Então, assim, ó, é o seguinte, você tá contratando outro, mas tudo bem, mas assim, ele não vai levar aquilo que eu levo, da forma que eu levo. Porque, mas tem outro aqui igual a você. Igual a mim não tem. Ele pode até tentar, mas igual a mim não. Igual a mim só tem eu, tá? Deixa eu melhorar a pergunta. Como fazer com que a sua palestra, ela realmente seja única, que ela realmente crie essa percepção de valor para o contratante? Por que eu devo contratar um e não contratar o outro? Outro. Primeiro, a identificação do que você exatamente quer entregar. Tá? Primeira coisa. Jairo, tem alguns lugares que não cabe? Tem lugares que não cabe, tem lugares que não vai dar. Tem lugares que eu sei que eu não fico porque as pessoas dizem assim, não, eu não quero levar para esse lado mais do humor. Eu quero uma coisa realmente mais técnica e mais séria. Tá bom. Você sabe fazer? Sei. Só que não combina comigo. Porque isso já é uma marca muito forte. Já é uma marca muito forte. Então, assim, e depois que a gente considera que essa é a nossa marca, fica difícil. Você vai pegar, você vai até fazer, mas vamos lá. Você vai pegar, vamos pegar aqui um exemplo de música. Você vai pegar um cantor erudito e vai dizer pra ele, você vai cantar um rap. Ele canta, mas não é a praia dele. Ok? E o evento é erudito ou é rap? Não, o evento é erudito. Então não cabe um rap. Pode até caber. Um rap ali que tem um tom, né, diferenciado e tal. Pode até caber uma música ou outra, mas o show todo não cabe. Tá? Então, da mesma forma. Quando a gente diz que a gente adquire autoridade, é porque a gente já testou, a gente já sabe. Isso não me deixa melhor que ninguém, tá? No ponto de vista de que eu não quero ser melhor que ninguém, nunca serei. Tem gente muito melhor, mas muito melhor que eu, caminhando muito, né? Muito mais à frente. Porém, eu sei do meu valor. Eu sei que se eu entrar naquele evento, eu vou entrar e vou fazer acontecer. Eu sei, eu tenho certeza já hoje. Eu tenho certeza e quando acaba eu sei, porque o feedback vem. Tá? Então, essa confiança com o tempo, a gente às vezes não tem medo. Será? Tal. Mas no final, não, eu sei fazer isso aí. Poxa, eu faço isso todo dia, cara. Eu sei fazer isso aí, eu sei fazer. Agora, se você tá querendo algo que eu não sei fazer, você é sincero para dizer, isso aí eu não sei fazer. Isso eu não sei. Já você consegue fazer uma dinâmica no final que as pessoas façam isso? Não dá. Porque tem empresa que diz assim,
Você consegue fazer uma dinâmica? Quantas pessoas vão ter na sala? 500 pessoas? Eu não consigo uma dinâmica para envolver 500 pessoas ao mesmo tempo, não. A não ser que tenha uns envelopes de dinheiro, a gente jogue, né? E aí... Motivacional, joga os envelopes de dinheiro. Aí o pessoal corre, todo mundo, né? Quem for mais forte bate no outro, pega. Mas assim, fora isso, como é que a gente faz a dinâmica para envolver 500 pessoas na dinâmica? Não, gente, não dá. Não tem como. Então, assim, tem coisas que não dá. E aí, isso aí eu não consigo fazer. Ah, mas tem um palestrante aqui que faz. Fecha com ele. Eu não faço. Uhum. Porque eu não consigo entender como eu consigo preencher um espaço para 500 pessoas, 600 pessoas, eu sozinho, ver o que cada um tá fazendo, ver como cada um tá agindo, tá percebendo aquela dinâmica. Gente, é complexo. Tem quem faça, beleza. Eu não faço. Agora, Jairo, eu quero colocar você na abertura do meu evento e eu quero uma abertura para cima. Sou eu. Me convida que eu vou. Eu sei fazer. Você me diz exatamente como é que você quer essa abertura. Vou fazer. Você quer que eu faça como? E engraçado que ano passado eu tive uma experiência muito interessante que foi me convidar para ser mestre de cerimônia de um evento muito importante. E tinham bons palestrantes internacionais, inclusive. E quando acabou, o menino disse assim, mas você não é um mestre de cerimônia, você é um mestre sem cerimônia. Eu criei já um novo projeto que é mestre sem cerimônia. Então Mestre hoje eu faço sem mestre sem cerimônia. cerimônia, né? Que massa, Então o cara. que é o mestre sem cerimônia? Eu vou lá e apresento Eduardo. Gente, ó, ele é lá de Recife, da minha terra, esse cara eu vi pequeno, tá? E hoje ele tá um homem aí formado, fazendo palestras a nível internacional. Gente, eu tô muito feliz. E o cara ainda é bonito, gente. Chama ele aqui. Então, veja, é uma coisa que quebra o protocolo. Sim. É legal. E é uma coisa sem verdadeiro que é a tua essência. e é o teu sem jeito de cerimônia. ser. É sem cerimônia. Que massa. Agora, eu quero que você fale o script. Vamos montar a mesa. Eu não sei fazer. Rapaz, eu fui dar uma Não palestra. sei fazer. Não sei. Eu fui dar uma palestra uma vez ali no teatro do Dona Lindu. Sim, Luiz sim. Mendonça. Luiz Mendonça. E eu era o palestrante do evento, Sim. só que ia ter um grupo de políticos Sim, nesse antes. evento. Pronto. Aí geralmente tem um protocolo. Aí tem um protocolo. É. Que o protocolo da oratória você tem que dizer, né, ali. Receber o prefeito, se tiver o prefeito, O todos prefeito, os vereadores, vereadores. falar, quero contar aqui, quero cumprimentar a mesa, quero Agora tu cumprimentar. imagine 10 o protocolo. vereadores citando o nome dos 10 vereadores. É, e mais não, do prefeito. eu- A minha eu- palestra era para 7h30, fui começar quase 9 horas da Não, noite. eu vou ser sincero a você que eu quebro alguns protocolos. Eu quebro. Ó, gente, eu não sei fazer isso, não. Gente, eu queria agradecer. Não, eu a queria toda- que você fosse o sem cerimônia lá Eu nesse queria, evento. gente, eu porque- queria agradecer. Eu começo dizendo assim, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, dos políticos aqui presentes, das Pronto, autoridades. Foi o que eu fiz. Olha, muito obrigado. É essencial vocês estarem aqui. Vamos lá, gente, Foi o porque que eu fiz. Eu quero agradecer a presença do de prefeito, todos vocês de aqui. todos os vereadores, demais autoridades e todos presentes. E comecei a palestra. Mas você, Jário, entende que o mercado de palestras é um mercado que está aquecido? Como é que você vê hoje esse mercado está saturado? Acho que na pandemia deu um boom de palestrantes, de pessoas que queriam, né? O marketing digital está muito aí, então tem muita gente se testando nesse sentido. Uhum. Como é que você enxerga o mercado de palestras? Olha, Eduardo, eu vejo o seguinte, eu vejo que entra muita gente, fica pouca gente. Então, a gente tem uma renovação de bons palestrantes, mas, como eu falei, hoje a gente tem uma linha que é uma linha que é muito... Eu digo que é uma linha muito perigosa para a gente que já está há mais tempo no mercado, que é o seguinte, muita gente famosa... agora eu vou fazer palestra sobre minha vida, quero isso. E às vezes o evento em si, ele não contrata o conteúdo, ele contrata a celebridade. E aí quando ele contrata a celebridade, é para ficar instagramável, é para tirar foto, que aquela celebridade muitas vezes, não estou falando que são todas, né? Muitas vezes ela não tem um bom conteúdo, tá? Não conecta com a realidade das pessoas, ok? E aí acontece que a gente às vezes perde uma concorrência, né? Para um evento que é grande, muitas vezes, para alguém que a gente vai olhar que, por exemplo, ela não consegue falar do mundo corporativo porque ela nunca esteve lá no mundo corporativo. Agora, ela é uma pessoa que tem uma história legal, que se tornou um ator, que se tornou um cantor, que se tornou uma pessoa pública, tá? Mas ela não tem, de fato, ok, o conhecimento do que acontece no mundo corporativo. Quando você diz para mim, Jairo, eu sei o que é abrir e fechar uma loja no shopping. Eu sei o que é. Eu sei o que é todo mundo achar que quando o shopping fecha às 22, fecha as lojas. Não, a loja fecha. Mas a gente às vezes fica até às 23 e às vezes até 1 da manhã, se der algum tipo de diferença, ou se a gente tiver uma campanha, uma promoção no outro dia e que tem que deixar a loja arrumada para abrir no outro dia às 9. Ou seja, ninguém vê isso. Exato. Então, só sabe
Então, quando você vai, por exemplo, você pega um público de varejo, você diz, gente, eu sei o que é, mas eu sei o quanto é importante a gente passar por isso para aprender a ser um bom gestor, para aprender a ser um bom colaborador. Porque eu passei por isso, veja que é diferente. É totalmente diferente. De eu ir lá e falar assim, olha, porque minha vida, sabe, eu nunca presenciei. Então a veracidade que você fala quando você está falando do mundo corporativo para o mundo corporativo, que você já foi de dentro, é diferente. É muito diferente do que. Uhum. Né? Então, não me assusta, mas respondendo a tua pergunta, o mercado, ele é um mercado que oscila muito. Mas as empresas, de fato, elas conseguem hoje separar um pouco. Quer alguém, né? Eu digo, quer alguém para ser instagramável, para fazer, coloca o mestre de cerimônia. Coloca essa pessoa como um convidado. Ó, tá aqui, convidado. Tá? Eu até acho ótimo quando assiste minha palestra também. Com o nome, né? Assiste minha palestra, vai lá, fala comigo, tira foto comigo, acho ótimo. Mas se a pessoa não tem a expertise de palestra que você coloca, pode ser um fiasco, pode ser um problema sério para a empresa, tá? E a dica que eu dou, não se assusta porque tem alguém lá que tá há mais tempo que você, que faz palestra há mais tempo. Vai lá e faz teu conteúdo. Vai lá e faz o teu jeito, porque o teu estilo é teu estilo, o teu jeito é teu jeito. E acho que tudo também é aprendizado, né? E tudo é aprendizado, cara. Vai amadurecendo, se testando sempre. Isso, exatamente. Eu acho que você hoje também se testa bastante. Muito, muito. Eu sei, por exemplo, hoje, o que cabe e o que não cabe dentro de um processo. Eu sei, por exemplo, eu digo que não é arrogância que eu vou te dizer, mas onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Onde eu posso, onde eu quero estar, onde eu não quero estar. Antes eu queria estar em todo lugar, hoje não, tchau. Eu não quero estar ali. Eu não quero estar ali porque eu acho que não é legal estar ali pra mim. Eu acho que eu não vim até aqui pra estar ali agora. Eu não quero estar ali. Uhum. Tá? E o começo é sempre o começo. O começo a gente vai pra qualquer lugar. Eu já troquei muita ideia contigo sobre isso. O começo é qualquer lugar. E eu lembro de alguns alertas que você fez. Olha, não vai por esse caminho não aqui. Vai não, cuidado, porque assim... Eu lembro que você falou isso. Você pode desconstruir tudo que você construiu. Isso. Você pode desconstruir tudo que você construiu, indo por um caminho que não é legal. Uhum. Entendeu? E de fato para um lugar onde... eu não estou falando em pagar bem, eu estou falando em valorizar você. Tá? Eu acho que o valor é quando você, no mínimo, tá lá e tem uma estrutura que alguém que cuidou de você ter uma água ali do seu lado, que você vai falar. E tem alguns lugares que a gente vai que não tem ninguém prestando atenção nisso. Não tem nada. Que você não tem... muitas vezes, às vezes, você não tem um microfone decente para falar. Uhum. Entendeu? Você não tem. Né? Que você não tem, e é engraçado quando eu falo isso, você não tem um palco. E as pessoas dizem, você faz questão de palco? Faço que eu sou baixinho. Se eu não tiver palco, o cara de trás não me vê. É verdade. Né? Então assim, eu sou baixinho, cara. Se você tem 500 pessoas numa sala, numa sala reta, que não é auditório, o cara de trás não te vê. É simples, ele não te vê. Isso faz diferença pra você. Total diferença. Então assim, às vezes eu chego, você quer opinião, você tem como fazer, o que é? Você bota um palco? Bota um palco pra mim? Poxa, bota um palco. Quando eu não tenho um palco, você bota 2 telas repetindo lá, pelo menos com câmera, pra repetir o que a pessoa... Porque assim, a pessoa vai precisar me ver. Cara, eu tenho um dó do cara de trás. Ele começa a desinteressar porque ele não tá me vendo. Ele precisa me ver. E aí tem um outro ponto. Quando ele não me vê, ele perde meus trejeitos, que tem a ver com aquilo que eu tô falando. Então ele não tem conexão com o que eu tô falando, porque ele não tá vendo o que eu tô fazendo no palco. Então eu preciso ser visto. Tá? Então uma coisa é a pessoa tá te ouvindo, outra coisa ela tá te vendo. Aproveitando já essa tua deixa, vamos para essa parte mais técnica do palestrante no palco. Que coisas você acredita que o palestrante tem que fazer no palco para atrair? Tem gente que é um oba-oba, como a gente tá falando agora, tem outro que sai andando, vai falando com todo mundo. Que coisas você acredita que conecta o público, que você poderia trazer como dica? Isso depende muito do público, tá? Eu digo que entre você se dar bem e entre você sair como ridículo, é muito tênue essa linha, tá? Das pessoas, que ridículo, ou dizer, poxa, que ótimo, que legal, ele vem com energia boa. Então é muito, de novo, é muito do que você é. Quando as pessoas percebem que aquele é teu estilo, isso conecta. Agora, quando você tá fazendo algo que é forçado, aê, pessoal, não é meu estilo. Quando eu saio dali, eu não sou assim. Uhum. Então eu costumo entrar sem muito oba-oba. Quando a empresa, eu quero botar luz, bota. Eu vou entrar do jeito, eu vou caminhando e vou entrar no palco, comento sempre. Você grita? Eu não grito. Tem palestrante que grita. Fantástico, mas é o jeito dele. Ele grita com tudo. E aí, vamos lá! Já faz pergunta, quem quer não sei o que aqui, quem quer ganhar dinheiro, quem quer ficar rico? Uma pessoa levanta a mão, quer ficar rico todo mundo, vamos ficar rico. Ó, é o estilo.
Não critico, não julgo, é o estilo. Dá certo, funciona, beleza. Eu costumo dizer, dá certo, funciona, beleza. Só olha o seguinte, se é positivo ou não. Muitas vezes não é positivo, Uhum. ok? Então, eu costumo hoje ter alguns cuidados. Ó, o tom da palestra. Como é que vocês fizeram? Por exemplo, fizeram uma homenagem póstuma. Acabaram de fazer uma homenagem para um funcionário que era muito querido, e aí passaram um vídeo, as pessoas estão emocionadas, chorando, e aí você entra. Aê, vamos pra cima! Putz, tá tudo errado. Não conectou nada. Nada. Entendeu? Então, assim, eu preciso olhar onde é que eu tô. Por isso que chegar antes e ver que conexão você precisa fazer, melhor. Eu sou esse cara que entra no meio da plateia. Hoje eu não vou entrar, não. Hoje eu não vou entrar porque eu tô vendo que acabaram de falar isso. Gente, nossa, que história, né? Mas vamos lá, vamos fazer uma outra conexão agora. Vamos, né? Tivemos esse momento, vamos abrir outro momento. Veja, é diferente de você E entrar aí lá que eu gritando. volto a repetir, a importância que você dá ao público. Com certeza. Por mais que você seja uma pessoa já, que aquele teu estilo já é conhecido. Isso. Aquele teu jeito. Mas, cara, se você não consegue adaptar Isso. ao que tá acontecendo ali, você perde o público. E estilo é muito engraçado, né? Então, assim, como todo bom palestrante, eu comecei de paletó, de gravata. Eu comecei de paletó, de gravata. E aí, cara, eu passava um calor às vezes, desgraçado, um evento, sabe? Aqueles eventos assim, naqueles auditórios com o ar quebrado e você ia, paletó, gravata, suando, o suor começava a vir e começava o calor e você começava a desconcentrar, porque o calor tem isso, ele desconcentra, ele tira você do sério, né? E aí eu disse, eu vou testar, né? Agora, o que é que eu faço? A dica que eu dou, conversa com quem está te contratando, como é esse público, é mais informal, mais informal? Ó, Jairo, é um público sim formal, mas nesse dia a gente vai estar no resort. É informal. Tu sabe porque eu tô rindo, né? Eu sei. Eu sei. Aí você quer que faz? Você tira o blazer, Eduardo. Você tira o paletó, Eduardo. Né? Pessoal, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo. Uma das primeiras palestras que eu fiz na vida foi no resort, em Porto de Galinhas. Bem frio, né? Bem frio, um dia de calor. O público ia passar 3 dias nesse hotel. E lá vai Eduardo Duque dar uma palestra de 40 minutos. E para aparecer bem na foto, início de carreira, de jornada, lá vai eu de blazer, todo de preto. Todo de preto, um calor. Ah, vou aparecer bem na foto. Sou recebido no hotel pelo presidente da empresa de samba, canção e blusa do evento. Tá bom, de boa. Eu, caraca. E aí tira o blazer, dobra a camisa, se adapta ao público. Senão eu ia perder. E ainda comecei com uma dinâmica que não estava prevista para justamente a galera, eita, vamos lá, né? Vamos nos animar e tal, para criar essa conexão. Mas hoje, inclusive é uma preocupação que você sempre traz para mim. Como é que tu tá? Blazer direto? Não, né? Comece a deixar algo mais leve, porque a gente precisa se conectar cada vez mais com o público. Isso. Né? E outra dica muito importante é que assim, tenha sempre uma segunda pele, que eu chamo. Eu nunca saio, dependendo da palestra, sem pelo menos, né, mais 1 ou 2 kits de roupa ali. Por quê? Eu também posso trocar na hora. Sim. Eu posso sacar na hora que, opa, aqui tem espaço para eu trocar. Aqui tem espaço para eu, entendeu? Para eu jogar minha calça jeans e meu tênis. Tem. Então eu vou lá. Por quê? Porque aí a conexão realmente é melhor. Tá? Porque, veja só, eu falo de stand-up, eu falo de coisa leve. Ok? Ah, se eu quero estar mais bem vestido, eu jogo o blazer por cima. Até da camisa do evento mesmo, quando me dão. A camisa do evento, eu vou lá e jogo o blazer por cima. Tá tudo ótimo. Mesmo que eu seja calça jeans e tênis, tá tudo ótimo. Mas quando não, beleza. Eu vou lá. Então, a conexão é muito melhor. Agora, o evento é um evento técnico, científico. Aí você precisa estar de acordo com o evento. Uhum. Apesar de que se te contrataram, sabe que é o teu estilo. Então, só te contrataram porque sabia o que cabia dentro desse evento. Mesmo assim, a reunião de briefing, ela serve para isso. Saber o público, saber como você vai, saber que hora você começa, saber que tipo de material cabe, que material não cabe, se é telão, se é LED, se tem luz, se tem palco. Tudo isso faz parte do briefing para você ver o que é que você vai ter. Porque eu já tive surpresas desagradáveis. Já tive surpresas desagradáveis até demais. Tipo 800 pessoas dentro de uma quadra. Dentro de uma quadra quente, próximo ao meio-dia. Sabe? Então, não era programado.
Não, a gente veio pra cá porque o auditório lotou, a gente botou todo mundo aqui. Insuportável. De fazer 25 minutos de palestra e não conseguir mais falar. Insuportável. Sabe? Já aconteceram muitas coisas interessantes. Muitas coisas interessantes. Muitas coisas. Uma das mais interessantes da minha carreira foi um evento, eu não vou dizer empresa, mas assim. O evento era um evento para as famílias. E eu não sei nem se isso é correto hoje, né? Mas assim, na época, tinham crianças. E liberaram para as crianças entrarem. Só que eles tinham dado para cada criança um pintinho. Aquele pintinho novo. Sim. Esses pintos começaram a piar, cara, dentro do auditório. Não. Eu não conseguia me concentrar, porque os Não, pintos piavam. isso- Gente, e os pintos piavam todos ao mesmo tempo, cara. Parece que eles estavam lá no coral. Isso é história tua. E numa acústica. Acho que tu criou essa história, não, Jairo? Cara, numa acústica. A menina ficou com pena de mim. Ela falou, nossa, que dó de se realmente. Caramba, Foi. sério. Outra coisa também que, assim, acontece de vez em quando é o evento. As pessoas não me comunicam isso antes, mas antes de você entrar, já está sendo servido bebida alcoólica. Sim. Como o meu evento tem um toque, muitas vezes, de humor, às vezes algumas pessoas excedem. Então, assim, eu hoje prefiro dizer para a empresa assim, ó, se tiver bebida, deixa para depois. Até porque é stand-up, mas é corporativo. Então, assim, é uma palestra, Uhum. tá? Então, eu prefiro, se possível, se vocês quiserem passar um petisco, passem com água, mas nada. Outra, servir enquanto a gente tá falando. Também não funciona. Então, se você puder evitar também, ó, a gente vai servir alguma coisa, não, deixa uma mesinha lá. As pessoas se servem quando elas quiserem. Mas deixa ali, ó. Explica que tá ali. Gente, quem quiser. Um ou outro que realmente tá faminto, ele levanta. Os demais não, eles ficam conectados com a palestra. Terminou, eles guerreou, né? Eles vão pra cima, feito bicho, mas beleza. Mas terminou. Não, Tá? essas histórias acontecem mesmo. Acontece. Agora, essa aí do Pintinho, essa aí. Essa marcou. Essa marca. Essa marcou, mas foi muito engraçado. Foi uma coisa assim, muito engraçado, porque eu não esperava. Eu não esperava de jeito nenhum. Não. E como eles me atrapalharam, os pintos. Eles têm culpa nos bichinhos, mas eles me atrapalharam. Já coloca lá no briefing, né? Não coloque animais. Gente, por favor, sem pintinho dessa vez. Jário, eu quando comecei a minha trajetória de palestras, eu tive uma preocupação muito grande, porque eu acho que eu surgi na época em que o coach explodiu no mundo. E eu tive uma preocupação de me diferenciar nesse mercado. Eu falei assim, não vou ser mais um palestrante. Não é à toa que eu busquei você, a Rubenita, que é uma grande amiga nossa. Eu falei assim, eu preciso de uma escola de coach que tenha essa visão do mundo corporativo. Sim. Porque as outras já estavam ali misturando um monte de outras metodologias que não cabiam para, pelo menos, o que eu queria, o que eu enxergava como importante na época do mercado. Mas se você pudesse traçar ali alguns planejamentos, algumas estratégias para que novos palestrantes possam se posicionar, que passos seriam isso? O que ele deve fazer para que ele realmente se solidifique dentro do mercado? Porque eu, quando surgi, eu vi bons nomes aqui no Nordeste surgindo e que, se a gente olha hoje, não estão mais. Não estão mais. Bom, uma das coisas principais é o porquê, né? Qual é o teu propósito com isso? Eu vou ser bem sincero. Se for para ganhar dinheiro, vai ser a longo prazo. Não é uma coisa para você, né, estourar de imediato. A não ser que você tenha desenvolvido uma técnica, desenvolvido um processo, um sistema que seja algo muito inédito, muito inacreditável, tá? E aí você está fazendo uma palestra sobre isso. Beleza. Desenvolveu uma metodologia científica, comprovadamente, que pode levar as pessoas a determinado sucesso em tanto tempo. Pô, essa metodologia inédita, joia. Aí você vai, de fato, né, estourar e vai ganhar dinheiro e vai, ok? Porém, acho que o ponto principal é por que você está fazendo isso, qual é o propósito disso. Segundo, se você se identifica de fato com estar com essa vida, tá? Alguns entram e não ficam, porque essa é uma vida, de novo, de viagem, de surpresa, de solidão, ok? De estudo. Então não é uma vida fácil, tá? Não estou dizendo que as outras são fáceis, estou dizendo que não é uma vida fácil quando você se deparar com isso. Existem momentos onde você está com a agenda cheia, existem momentos que você não tem nada na agenda, então você tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com essas frustrações. Então eu digo que um ponto principal de uma competência que tem que desenvolver é saber lidar com frustração. A frustração, inclusive, de estar com tudo pronto
e o cliente ligar para você dizendo, a gente não vai fazer mais. Isso. E você já estava com tudo programado. E você, inclusive, às vezes, cancelou um outro compromisso. Para ter aquele e o cliente dizer, ó, não vamos fazer mais. Mas quando? A gente não tem ideia. Tá? E você dizer, tudo bem, faz parte, vamos lá. Né? Ter um bom roteiro. E tem uma coisa que para mim ela é fundamental, que você falou o tempo todo nisso. Você modelar alguém e você ter mentoria. Hoje não dá para você não ter mentoria. Hoje você precisa ter mentoria. Eu também tive mentor. Eu também fui fazer curso. Eu também modelei pessoas. Então é muito importante isso. Então assim, eu gostei do estilo desse palestrante. É isso que eu quero me tornar. Então você vai pegar o teu estilo, vai pegar um pouco do estilo dessa pessoa, vai modelar isso e vai dizer, esse é um caminho que eu quero seguir sobre esse assunto, desse jeito, dessa forma, com esse conteúdo, com essa linguagem, agora com o meu estilo. Beleza? Mas a mentoria ela é fundamental. Hoje eu faço mentoria, né, para novos palestrantes. Mas a pessoa já chega com tudo desenhado e diz assim, Jairo, eu quero startar. Como é que a gente starta? Eu disse, primeira coisa, vamos tentar ver. Que tema eu dou? Eu disse, primeiro, isso é igual a livro. Escreve, desenvolve. Vai chegar o nome da palestra. Porque às vezes ela chega no meio da construção. A gente está construindo ali e veio. Mas a pessoa tem muita necessidade de um tema. Eu disse, vamos botar tal tema? E a gente parte para os temas que todo mundo tem. O segredo não sei de quê, o segredo não sei de quê. Bota lá o segredo. O segredo do palestrante rico. Bota lá. Ficou ruim. Pronto, agora vamos mudar. Né? Então, mas se o problema for o tema. Mas não pensa no tema. Pensa primeiro conteúdo, linguagem, estilo. Conteúdo, linguagem, estilo. Qual estilo que eu quero? Estilo mais formal, mais informal, mais técnico, menos técnico. Tá? Linguagem. Qual é a linguagem? Eu vou falar como sobre isso aqui. Tá? E qual é o conteúdo? É sobre que assunto? Assunto que todo mundo está falando, desculpa. Todo mundo já está falando. Isso. Eu posso até falar disso, mas eu tenho que ter algo diferenciado. Tem um palestrante, Alfredo Rocha. Né? Tem um estilo até próximo do seu, no stand-up também, o cara da comédia, meio comédia assim. E ele fala assim, cara, se vão me chamar para falar sobre inovação, eu não vou falar sobre Netflix, Uber, que é o que todo mundo tá falando. Isso. Eu vou falar da churrascaria ali da esquina, que fez um processo totalmente diferente. Que ele inovou. Então assim, todo mundo espera que falem daquilo que é o que tá na mídia, mas ele vai lá e é contra-intuitivo, né? Ele traz uma coisa que ninguém espera. Acho que isso é legal. É bem por aí. É bem por aí, de novo. Porque, vê só, eu tenho gente até melhor que eu falando sobre isso. Outra coisa, que é muito importante. Não se mete a falar aquilo que você acha que vai ler um livro e já vai falar. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Tá? Então, eu já rejeitei palestras. E até hoje rejeito quando diz assim, o tema é isso. Inovação tecnológica, tu consegue falar? Não falo. Não falo sobre inovação tecnológica. Agora, Jairo, vamos falar o seguinte. Como inovação tecnológica pode afetar o comportamento das pessoas? Opa! Falou em comportamento, aí eu falo. Eu vou dizer que mudou, que ninguém guarda um telefone mais na cabeça, porque precisa do celular. Que ninguém ninguém tem despertador ao lado da cama mais, que eu não sei como é que tá vivendo o rádio relógio da época, porque ninguém compra mais. Ninguém tem mais aquele trauma daquele despertadorzinho. Despertador tocando agora é o celular, que acorda com a música. Então assim, ok? Então, isso eu vou falar, sobre como alterou o comportamento. Então, colocou comportamento, eu vou. Agora, quais as tendências tecnológicas do futuro? Não sei. O palestrante ele tem que nichar num tema específico, por exemplo, é liderança, é vendas, é motivação? É uma boa pergunta, Eduardo. Eu não consigo ser referência em tudo. Eu quero ser referência nisso, mas eu também falo naquilo. Mas eu quero ser referência nisso. Então, assim, escolhe algo que você se dedica e que você possa ser referência. Eu sempre digo isso. Então, por exemplo, trabalhei muito tempo com marketing digital. E eu quero falar sobre a importância do marketing digital para MEI, para pequenos empreendedores. Joia. Eu vou virar referência em marketing digital para pequenos empreendedores. Mas você falar sobre marketing digital para grandes empresas? Falo. Mas eu sou especialista em pequenas empresas. Eu sou especialista em pessoa física, em MEI. Ok? Então veja que é diferente. Vamos falar sobre liderança. Mas eu falo sobre liderança para novos líderes. Aqueles que já são, eu falo também. Mas para os novos, eu vou dar muitas dicas que para quem já está há mais tempo, ele vai renovar.
ele vai ver de novo. Mas para os novos já sai algo inédito. Então, é especialista no inédito, nessa coisa aqui da base, começo. Então, veja que é diferente. Então, eu preciso entender que eu falo para todo mundo, mas eu sou especialista nisso aqui. A minha referência é essa aqui. Então, quando eu penso em área de vendas, eu penso no Duque. Quando eu penso em área de vendas que tem a conexão com shopping, varejo, eu penso no Duque. Então veja que eu penso nele para isso. Agora, será que ele fala também para uma área que não é de varejo? Porque venda é venda? Qual o tamanho que você tem do público? É isso aqui. E eles fazem o quê? Não, eles fazem isso. Ah, mas tem conexão sim, porque eles fazem isso e isso atende cliente, e cliente é uma coisa só. Tem como falar. Então veja que eu vou. Agora, eu sou lembrado pela expertise maior que eu tenho. Então, é escolher esse processo. Tá? Então, eu sou professor de matemática há muito tempo. E eu falo sobre isso aqui. Eu falo sobre a importância da matemática para a vida. Mas dá para você falar também sobre a importância do estudo, como do modo geral para a vida? Dá, porque eu sou professor de matemática. Eu vou usar a matemática como referência, mas dizendo, toda e qualquer matéria que você estuda, tira você do V0, faz você ficar melhor, faz você ser uma pessoa melhor, faz você ter conteúdo, faz você ter assunto, faz você ser uma pessoa interessante. Então veja, eu consigo. Tá? Então é muito isso, mas eu acredito muito em quando você começa a variar muito temas, você começa a perder credibilidade. Quem muito quer, pouco tem, né? Você começa a perder credibilidade. Começa a perder credibilidade. Você não quer perder a palestra. O cara fala, você fala sobre... E é um grande risco, assim, no início, porque, assim, a gente precisa. Isso. Porque, assim, é lógico que a gente não vai viver só em foco no dinheiro, na grana e tudo, né? Que a gente falou agora há pouco sobre isso. Mas também é importante, né? Ah, não, mas é super importante. Isso é super acaba importante. aceitando tudo e chega um momento em que você se perde. Você se perde. Aí você fica sem, entendeu? E outra, você não leva veracidade pro processo. Ah, Jade, você fala sobre o acasalamento das formigas. Cara, eu nunca vi formiga acasalando, eu não sei. Então, assim, não vou falar sobre isso, entendeu? Não vou falar sobre isso. Não me sinto à vontade de falar sobre isso. Não me sinto à vontade de falar sobre isso. Não vou falar. Entende? Então Duque, é muito importante a gente, de fato, virar um especialista. É muito importante. Se tornar um especialista em algo. Show de bola. Show de bola. Então é mercado promissor. É um mercado extremamente promissor. Ele é um mercado que vai sempre estar em alta. Os Estados Unidos tem muitos palestrantes. A Europa tem muitos palestrantes. E eu vou te ser sincero. O Brasil precisa de muitos palestrantes. Eu desafio qualquer pessoa a desembarcar agora, Congonhas, ou desembarcar em Guarulhos ou em Viracopos, e não ter alguém com a placa de um evento esperando alguém chegar. Então, nesse momento está tendo pelo menos 150 eventos no Brasil. Nesse momento que a gente está aqui fazendo um podcast. Então, tem espaço para muita gente. E eventos que são grandes eventos corporativos, treinamentos, palestras dentro eventos das empresas, pequenos. Eventos pequenos. É preciso desenvolver pessoas e desenvolver competências profissionais. As pessoas precisam ouvir aquilo que elas já sabem, aquilo que elas não sabem. A gente precisa soprar brasa o tempo todo. Então, sempre vai ter gente pra gente soprar brasa. Que massa, que massa. Show de bola. Grande Jairo. Jairo, a gente tem um momento aqui, que é o que eu chamo de momento IPC. Certo. Surgiu essa ideia, pegando como modelo, como referência, um professor que eu tive na época do ensino médio ali, professor de química. Não era uma matéria que eu gostava muito, mas o professor era aquele professor que realmente tinha um carinho especial, brincava muito, mas o cara muito, muito técnico, conhecia muita coisa. E quando ele terminava a palestra dele, na aula dele, ele falava assim, gente, ó, dei minha aula, muita coisa que é importante, mas tem coisa que é importante pra caramba, anote. E aí surgiu o momento IPC, importante pra caramba. E eu trouxe isso aqui pro podcast. O I seria a indicação. Que indicação você poderia nos trazer, né? Entregar aí para os nossos caros notáveis? Pode ser livro, pode ser série, pode ser filme. Aquilo que você acredita que possa, de alguma forma, acrescentar na vida das pessoas. Bom, tem um livro que é muito interessante, que é do meu grande mentor, Norberto Niachik, que é o livro Apresentações Poderosas. Então, assim, ele é muito bom, né? Ele é muito bom porque ele tem uma didática muito fácil, falando sobre como fazer apresentações, né, melhores, né? Então, essa coisa do segredo de uma apresentação bem feita, né? Ele passa lá algumas coisas e o Roberto tem muito tempo de experiência, né? Então, ele fala desde o início até a precificação. Show. Como você precifica. Então, eu gosto muito desse livro, é um livro muito legal, né? E claro, né, ouvir o podcast, né? Ah, essa é uma indicação aí. Ouvir o podcast. Show de bola. E aí o P é a publicidade. Onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, enfim. Esse é o momento que você tem. Não, maravilha. Quem quiser me seguir, eu tô no Instagram como @JaireMartiniano.
tem o meu site, www.jairemartiniano.com.br, e agora o site Stand Up Corporativo também. Tem muita coisa no canal do YouTube, né? A gente tem lá um canal Eita com Jair Martiniano, tem alguns vídeos interessantes. Bom, redes sociais hoje, LinkedIn também, tô lá no LinkedIn também. E, gente, seguir, dar um oi lá, falar comigo, é sempre fácil. Eu tenho uma equipe que tá por trás de bastidores, mas eu tô sempre também falando, interagindo com todo mundo, que eu acho que essa personalização é muito boa. Sim. Eu gosto muito de falar diretamente com as pessoas. Eu me sinto bem estar na rua e falar com as pessoas e tomar um café. Então, para mim é fantástico essa troca. Que massa. E tem o C, que é o teu conselho, o teu comentário final. Deixa aí a mensagem para agregar na vida das pessoas. A mensagem para você que está começando como palestrante, para você que quer ser palestrante, começa na igreja, começa na associação dentro da tua comunidade, começa no condomínio, começa em algum lugar. Começa com a família, mas começa. Pega um tema, desenvolve ele e começa. Porque você só vai saber se esse negócio te pertence se você se testar. Então, comece. O grande segredo tá aí, é começar, é não ter medo. Show de bola. Meu amigo Jário. Valeu obrigado, demais, Duque. Obrigado, meu de Valeu, coração. prazer demais estar por aqui. ter aceito esse convite, por ter disponibilizado um tempo da tua vida, um pouquinho do que você já passou, né, os desafios, as oportunidades desse mundo das palestras. Mais uma vez eu reforço, você é a minha grande referência Que coisa nesse boa. mundo. Eu digo, e você pode ser grato da outra vez que eu falei isso, eu brinco que o Jário Martiniano é meu padrinho na área de palestras. Ai, que lindo, maravilha. E você de fato você foi o cara que, mesmo sem ter assistido minha palestra, você foi lá e apostou em mim, começou a colocar meu nome no mercado. Que bom. Eu tenho uma gratidão enorme mesmo. A tua preocupação que você tem em cada jornada, quando eu falei assim, eu vou fazer o DuqueCast, tu me ligou, cara. Tava viajando, tava em Brasília, me ligou, passou mais de meia hora falando por que eu estava fazendo podcast, querendo entender o porquê eu queria fazer. Isso. E eu, cara, isso aí não é qualquer pessoa que faz. Então, assim, você é meu padrinho, você é meu mentor. Que bom. Né, nesse mundo das palestras. Então, tenho Feliz. muita gratidão mesmo por ter você do meu lado nessa trajetória. Coisa boa. Feliz Obrigado, demais, Duque. obrigado Vai lá, mesmo. sucesso. Obrigado. E agradecer a você, caro notável, que ficou aqui assistindo a gente nesse podcast. Mais uma aula de como você se posicionar como palestrante na tua carreira, na tua jornada. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários, compartilha com teus amigos que querem se tornar palestrantes, aqueles que querem fazer diferença na vida das outras pessoas, tá certo? Se inscreva aqui no canal, não deixe de assistir mais um episódio do nosso podcast no Deezer, no Spotify. Aproveita a tua trajetória aí pro trabalho, tua trajetória para faculdade, escute. É importante demais você desenvolver novas habilidades, novas competências, tá bom? Um grande abraço, sucesso sempre. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!